Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E há alguns dias eu gravei um vídeo, uma espécie de resposta a uma fake news que eu recebi, dizendo que o limão tinha pH 9, que um dente de leão tinha pH 22, que o abacate tinha pH 15, alguma coisa parecida com isso. É óbvio, isso é uma estupidez enorme do ponto de vista químico. Eu gravei um vídeo mostrando que não seria possível, que seria impossível alcançarmos um pH 22, enfim, expliquei tudo. Só que, para minha surpresa, apareceram muitos defensores dessa, nem dá para chamar de teoria, né? Dessa coisa absurda, falando sim que o limão é alcalino, porque quando ingerido, e aí um ponto, né? A partir do momento que o limão é ingerido, ele deixa de ser limão. Então, quando o limão é ingerido, ele poderia alcalinizar o sangue. Eu gravei um outro vídeo falando que não é possível modificar o pH do sangue, porque ele é tamponado, assim como os demais fluidos. Esses dois vídeos não adiantaram muito, pelo menos para aquelas pessoas que têm fé, que têm certeza que o limão é alcalino. Mas essa discussão toda acabou me gerando uma curiosidade. Nós, professores de química, praticamente não utilizamos o termo alcalino. Onde que a gente utiliza o termo alcalino? Bom, quando falamos lá de metais alcalinos terrosos, quando ia nas lojas americanas comprava pilha alcalina. Tirando situações dessas, nós praticamente não falamos o termo alcalino. Utilizamos um outro sinônimo, ou seja, trabalhamos com o mesmo significado, mas utilizamos uma outra palavra. Ao invés de falar que uma determinada substância é alcalina, nós falamos que essa determinada substância é básica. Ao invés de utilizarmos o termo álcali, utilizamos o termo base. Você sabe de onde surgiu esse termo base? Por que nós utilizamos esse termo? Qual é a origem dele? Bom, se você não sabe, está curioso, então convido você a permanecer aqui no vídeo. Galera, é o seguinte, A primeira vez que a gente utiliza o termo base, básico, geralmente é quando ensinamos funções inorgânicas. Então, classificamos ali as funções ácido, base, sais e óxidos. O termo base, quando ensinamos a primeira vez, é um sinônimo para os hidróxidos, substâncias ali iônicas, onde o ânion é hidroxila. Posteriormente, nós ampliamos esse significado para outros conceitos de ácidos e bases, em especial Bronsted e Lewis. Então, a partir de um determinado momento, o termo básico deixa de se referir apenas a hidróxidos e passa a se referir a espécies como aminas, compostos nitrogenados no geral, ou mesmo a própria água, dependendo ali da reação. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal bem interessante onde eu apresento 10 tipos, 10 conceitos de ácido base, ou seja, além de Arrhenius, Bronsted e Lewis, temos nesse vídeo pelo menos mais 7 outros conceitos ácido base. Vou deixar aqui no card. Bom, então nós utilizamos o termo básico ou base com bastante frequência e raramente utilizamos o termo álcali ou alcalino, mesmo sabendo que o significado é o mesmo. E por que nós utilizamos o termo base? Eu sempre acreditei, isso na verdade é um fato, o termo ácido ele vem desde o tempo dos alquimistas e o termo alcalino também. Então esse termo alcalino acaba sendo um termo muito antigo. Nós utilizamos um termo mais moderno. Só que, para minha surpresa, o termo básico também é muito antigo. Ele acaba sendo como posso dizer, uma nova roupagem de um termo alquimista. Vamos lá. A primeira citação do termo básico foi em 1717, ou seja, início do século XVIII, por um francês chamado Louis Lemaire. Então, assim, é um termo bem antigo e ele foi citado no contexto da própria alquimia. O termo básico foi uma substituição a um termo proposto por Paracelsus. E aí, para quem não conhece, Paracelsus foi um dos maiores alquimistas já produzidos na história. A sua fama é literalmente transcendental. Existem inúmeras histórias envolvendo Paracelsus, obviamente muitas delas lendas. Só para vocês terem uma ideia de como ele é um personagem famoso, você já assistiu Fullmetal Alchemist? Gosta desse anime? Eu recebo muitas recomendações para falar desse anime. Então, um dos personagens principais desse anime, o Hohenheim, foi baseado no Paracelsus. Por que eu falo isso? Bom, porque ambos são alquimistas. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é o nome do Paracelsus, até porque é bem difícil. Paracelsus é um apelido, mas o nome de nascimento, até anotei aqui porque realmente é complicado, é
Filipus, Aurelius, Theophrastus, Bombastus von Hohenheim. Então, o Hohenheim de Fullmetal Alchemist é uma referência direta ao Paracelsus. Mas vamos lá, vamos focar aqui no Paracelsus. Paracelsus era um alquimista, né? E a alquimia tem todo esse esoterismo. A alquimia não é ciência. Muito que nós conhecemos hoje de química, nós devemos a esse período da alquimia, mas a alquimia não é ciência, né? Muito mais ali um esoterismo, algo mais espiritual ou profano, dependendo de como você for olhar. De qualquer forma, Paracelsus ele tinha ali alguns conceitos para sais. Para ele, os sais naturais, aqueles que a gente consegue extrair diretamente da terra, eles eram produzidos no ventre da terra, como se eles ficassem ali cozinhando, maturando durante um bom tempo. E quando encontrávamos, por exemplo, uma mina onde poderíamos obter esse determinado sal, ele já estaria pronto, ele já tinha passado por esse período de gestação. Para produzir esse sal, eram necessárias duas coisas. Uma espécie de princípio básico ácido, um ácido seminal. Sabe assim, ele usa o termo ácido, que tem muita correlação com o que nós entendemos como ácido, mas algo muito mais esotérico. Então, quando esse ácido seminal, espiritual, esse princípio ácido, entrava em contato com a matriz da terra, seria produzido sal. Então, o sal seria a junção desse ácido seminal juntamente com essa matriz. Louis Le Maire, em 1717, ele substituiu o termo matriz pelo termo base. Essencialmente, o termo matriz ou base passa a ideia de estrutura, porque os ácidos conhecidos à época eram sobretudo líquidos e o sal é sólido. Então, o que fazia com que esse ácido tivesse uma forma sólida, passasse por uma transformação e ficasse sólido, era uma estrutura sólida. Essa estrutura, Paracelsus chamou de matriz e o Le Maire chamou de base. Foi, então, um upgrade no termo. Uma versão mais moderna desse termo, mas com o mesmo significado, apareceu pela primeira vez em 1754, também graças a um francês, o Guillaume François Rouelet. Não sei como se pronuncia o nome dele, vai aparecer o nome aí embaixo. E ele já falava sobre sais não com a mesma filosofia de Paracelsus, não com a filosofia alquímica. Ele já tratava sais com uma visão um pouco mais científica. Mas percebam que a sua definição, sua forma de enxergar o sal é bem parecida com a forma de Paracelsus. Os sais conhecidos à época eram sobretudo sólidos. Aliás, a maior parte dos sais nós consideramos como sendo sólidos. Acontece que ele já sabia que esses sais poderiam ser produzidos pela reação de ácidos com alguma coisa. Então, ele chamou essa alguma coisa de base. Essa alguma coisa envolvia álcali, envolvia óleo, envolvia metais, envolvia qualquer coisa que, ao reagir com ácido, formava uma estrutura sólida. Com essa mesma ideia principal. Ácido é uma substância líquida, né? A maioria dos ácidos minerais, sobretudo, conhecidos na época, eram líquidos, eram voláteis, então não era uma coisa que tinha uma estrutura bem definida. Mas o sal forma cristais, muitos deles lindos, inclusive. Era alguma coisa mais estrutural, mais sólida. Então, o ácido precisava reagir com algo sólido, algo de concreto, algo que funcionasse como uma base, né, base no sentido estrutural, para que o produto fosse algo sólido. Então, essa é a origem do termo base. Então, base era aquilo que reagia com ácido para formar o sal. Notem que, nesse contexto, né, vai muito além dos álcalis como nós conhecemos. Por exemplo, o óleo, que a gente não classifica como sendo ácido ou básico, reage com ácido e forma ali o sal, forma o sabão. Metais também reagem com ácido e pode formar o sal. Então, a definição de base, nesse contexto, era bem mais ampla. Incluía substâncias alcalinas e substâncias não alcalinas. Qualquer coisa, na verdade, que reagisse com ácido e formasse um sólido, seria considerado uma base. Essa, pessoal, é a origem histórica do termo básico. Então, se você não sabia, eu também não sabia, o termo básico refere-se a uma coisa básica, alguma coisa estrutural originalmente. Hoje, óbvio, né, nós temos um outro conceito de base e depende também do critério a ser avaliado. A base de Bronsted tem um significado, uma base de Lewis tem outro significado, o hidróxido está dentro de um outro contexto e, como eu sugeri a vocês, temos inúmeros outros contextos onde podemos utilizar o termo básico.
Agora, para concluir, uma curiosidade. Quando eu aprendi a estrutura do DNA, isso lá no primeiro ano do ensino médio, ali nós temos seus componentes básicos, um grupamento fosfato, um açúcar e bases nitrogenadas. Naquele contexto, quando eu tinha 15 anos e aprendi, esse termo base nitrogenada para mim era apenas algo realmente estrutural, né? Porque, na minha mente, você pensa ali a dupla hélice do DNA, nós temos ali a junção dessas hélices através de ligação de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas. Quando a gente compara o DNA como uma escada, os degraus dessa escada, na verdade, eram as bases nitrogenadas. Então, para mim, o termo base ali era um termo estrutural, isso no primeiro ano. Conforme foi evoluindo no meu conhecimento de química, esse termo base nitrogenada passou a ter um outro significado para mim. São estruturas básicas, alcalinas, sobretudo porque apresentam átomos de nitrogênio. Né? Nitrogênio tem ali seu par não ligante, atuam sobretudo como ácido de Lewis. O interessante é que, olhando agora, né, pelo menos pela definição inicial do termo base, o significado proposto inicialmente, eu não estava tão errado. Né? Base no sentido ali de ser algo realmente estrutural, algo sólido. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu acho legal compartilhar essas curiosidades. Eu compartilhando contigo, por exemplo, se você for professor, vai passar para os seus alunos. Se você for aluno, quando aprender lá sobre base, por exemplo, levanta a mão. Fala isso com o seu professor. Você não vai estar sendo arrogante, pelo contrário. Você vai estar contribuindo para uma aula mais rica. E agora é com vocês. Se gostaram desse vídeo, por favor, deem o seu like, compartilhe, se inscreva no Universidade da Química. Vamos ajudar esse canal a crescer. E deixe aqui nos comentários se você já sabia essa origem ou se foi algo que você ficou sabendo agora. Tá certo, galera? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.